Vocês estão felizes? Eu espero que sim. Você já tem tudo que você precisa, assim como eu. Nós temos literalmente tudo. E, bom, queria compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Ia falar amanhã. Mas antes, gostaria de pedir para que você estendesse sua mão para orar por mim, para que o Espírito Santo possa falar conosco como igreja nessa noite. Amém? Amém, Senhor. Pai, nós entregamos os nossos corações aqui nessa noite, Senhor. Assim como desde o início já temos feito, nosso compromisso durante essa semana. Que o Senhor possa vir, Pai, com teu fogo, com a tua bênção, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós estamos aqui posicionados e decididos, com o coração aberto, e Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa mover, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Nós não sairemos do lugar até que o Senhor faça tudo, até que a sua obra se complete nessa semana pelas nossas vidas, nas nossas vidas. Nós estamos com os corações rendidos, estamos com a nossa alma rendida ao Senhor, o nosso espírito rendido ao Senhor, porque nós sabemos que só existe um que é digno de receber louvor, honra e glória. Por isso nós te entregamos tudo. Espírito Santo, que o Senhor possa me usar nessa noite para nos abençoar, para nos confrontar, para nos confortar, para trazer uma palavra viva, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus por essa semana. Você crê que a virada não tem a ver com o dia 31 e o dia 1? Tem a ver com o nosso posição. Para de dar spoiler, você vai começar a estragar a palavra. O nome da mensagem é A Verdadeira Virada. Gostou, né, pai? Meu pai gosta de temas. Mas o que é a verdadeira virada? Eu queria inicialmente que vocês possam abrir comigo em Romanos 12, 2. Um texto muito conhecido, mas que tantas vezes, parece que às vezes, o quanto mais a gente ouve, menos a gente pratica. Então, que a gente possa realmente entender profundamente algumas coisas que Deus quer falar conosco nessa noite. Bom, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A verdadeira virada não tem a ver com a minha expectativa de que algo vai mudar. A verdadeira virada não tem a ver com acontecimentos na medida de que algo vai acontecer diante do que eu desejo ou meramente do que eu quero. A gente, às vezes, coloca... É até interessante o casamento dessas expectativas. A gente bota a expectativa na virada do ano, assim como muitas pessoas colocam a expectativa na mega da virada. De que eu vou apostar alguma coisa ali, eu vou ter um resultado futuro por aquilo que não necessariamente eu semeei, não necessariamente eu plantei, não necessariamente eu me posicionei, não necessariamente eu me decidi diante daquelas coisas. E o reino é de uma forma que, aqui o apóstolo Paulo está falando assim, não façam, transformem-se, para que sejam. Então, assim, existem coisas que a gente precisa se posicionar. Existem locais, lugares que a gente precisa se decidir. A gente precisa parar, às vezes, de ser um povo que coloca algumas expectativas sem se mover diante daquilo que a gente realmente quer. Tantas vezes a gente quer muito algo, mas será que você quer mesmo? Por exemplo, eu quero muito emagrecer, mas eu não estou fazendo dieta, como é que eu vou emagrecer? Eu quero muito passar no concurso, mas eu não estou estudando. Como é que eu vou passar no concurso? Então, às vezes, a gente coloca a nossa vida com Deus diante das mesmas métricas. A gente faz das mesmas formas. Então, eu quero muito ter uma intimidade com Deus. Eu quero muito ter aquele amor que aquela pessoa tem por Deus. Mas qual é o preço que eu estou pagando? Qual é o compromisso que eu estou tendo? Eu acho que durante um bom tempo, algumas coisas foram acontecendo no nosso meio, como igreja brasileira,
que algumas visões foram sendo transformadas, elas saíram de um lugar de muito imediatismo, de fazer muitas coisas, de simplesmente se posicionar, de fazer muitas coisas o tempo todo, tem que estar na igreja o tempo todo, para um momento que a gente decidiu fazer nada e falar assim, não, o Senhor está dentro do meu quarto, só comigo, e está tudo bem. Mas, na verdade, a bondade de Deus, a palavra de Deus e o Senhor moram no equilíbrio. Eu tenho aprendido isso cada vez mais com o Senhor, porque para mim também, assim como todos nós, como seres humanos e tantas vezes carnais, a gente sempre vai recorrer a algo. A gente sempre vai pender para algo, ou a gente vai pender para não fazer nada, ou pender para fazer tudo. Só que a gente precisa aprender a ser posicionado, decidido, constante. A verdadeira virada acontece quando eu me posiciono e decido por algo. Eu tomo posse e governo da minha vida e aponto para o que eu desejo. Às vezes a gente fica falando assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco o governo da minha vida nas tuas mãos. E sabe o que isso às vezes está traduzindo? Está traduzindo, está falando assim, Senhor, eu não quero ter responsabilidade com o Senhor. Eu estou te entregando para que o Senhor possa fazer e eu não faça nada. Aí a gente joga para o Senhor e fica esperando Ele fazer aquilo que eu devo fazer. Mas a verdadeira virada só acontece quando eu me posiciono. Por isso que a gente vai ver, infelizmente, pessoas há 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas ela nunca teve uma virada de chave. Algo nunca aconteceu, porque ela está colocando a expectativa nela. Ah, não, porque no ano de 2025, agora vai. Agora em 2026, não me escapa, agora vai acontecer, vocês vão ver. E tem vezes que a gente está ouvindo as pessoas falando assim, Rodrigo, você não tem noção, irmão. Agora eu vou ter um relacionamento com Deus maravilhoso. A minha resposta é, irmão, começa com pouco. Começa construindo. Algumas pessoas, alguns jovens, às vezes me perguntam, ou de forma de elogiar e tudo mais, assim, de querer ser que nem eu, e meu Deus, né? Enfim, mas não me conhecem profundamente, mas, e aí eu falo, cara, mas o que eu sou hoje é resultado de 9 anos. Eu não era assim em 2015, quando eu me converti. Eu era um bebê, eu não sabia nada, literalmente nada. Eu não tinha conhecimento da graça do Senhor, eu não tinha conhecimento da justiça do Senhor, eu não tinha conhecimento do juízo do Senhor, eu não tinha conhecimento da alegria do Senhor, eu não tinha conhecimento dessas coisas. Eu realmente só sabia de ouvir falar. E hoje eu posso dizer que os meus olhos veem o Rei. E essa é a medida que nós precisamos ter como igreja local, e esse é o meu maior desejo, que todos nós possamos realmente ter uma expectativa e realmente ter uma vida no qual a gente olha um para o outro e fala assim, caraca, cara, você tem uma revelação do Cristo do qual eu preciso ter. Você tem uma revelação de Jesus, você tem uma parcela, o Senhor te entregou algo tão precioso que eu preciso estar do seu lado porque eu preciso de você. E de verdade, gente, a gente precisa cada vez menos, com todo respeito aos pastores, mas cada vez menos recorrer a eles por coisas tão bobas. Por que eu não posso ligar para o meu irmão que está na mesma guerra que eu e falar, irmão, eu preciso da sua ajuda, por que eu preciso ligar para o pastor? Para o pastor também me responder a mesma coisa que o irmão vai me responder tantas vezes. E tantas vezes a pastora vai chegar para mim e falar assim, eu sei como é que é, eu estou passando por essa guerra também de repente. Então a gente precisa tirar os nossos olhos das coisas naturais, tirar os olhos dos seres humanos, tanto para o bem quanto para o mal, porque se a gente coloca a nossa esperança, ótimo se deu certo, mas péssimo se deu errado. E tantas vezes eu ouvi uma frase bem interessante, a pessoa falou assim, engraçado, tem muitas pessoas que saem da igreja porque pessoas machucaram elas, né? Aí a pessoa perguntou assim, e no mundo ninguém te machuca, né? Fica tudo normal. Você não é traído, você não é injustiçado, tudo é lindo lá, né? Todo mundo é fiel e leal a você. Então isso tantas vezes vem como realmente algo explícito para nós daquilo que está dentro do nosso coração. É uma expectativa errada, e a expectativa errada é uma expectativa frustrada. Porque se eu não tiver com os olhos no autor e consumador da minha fé, já era. Mas já era para qualquer um, gente. Pode ser o João Batista, que foi o homem mais bonito de todos, segundo Jesus mesmo. Se eu colocar minha expectativa em João Batista, deu ruim.
Ele vai comer gafanhoto, eu vou ficar bolado, não vai dar certo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém que não está aqui nessa semana, na semana da virada, receberá daquilo que está acontecendo aqui nesse local? Exatamente. Não. A resposta prática é não. Mas tantas vezes dentro da nossa fé, ou talvez até no sentido de querer dar um jeitinho, a gente fala, não, mas o irmão que está lá, ele vai receber sim. Vai receber um respingo daquilo que Deus está fazendo. Depende. Depende muito de um posicionamento. Porque eu não estou aqui para julgar, o Senhor conhece o coração de cada um. Mas a verdade é que se eu não me posicionar em fé, realmente decidido de que eu vou vir, independente do que está acontecendo, faça chuva ou faça sol, como independente se está chovendo, canivete lá fora, eu vou estar aqui me posicionando. Porque se não tem nada me impedindo, não vou ser eu mesmo que vou me impedir. Isso não tem a ver com a minha expectativa do que o ser humano vai fazer, de quem vai pregar aqui, mas tem a ver com o meu compromisso com o Senhor de falar, Senhor, eu não estou me importando necessariamente com os outros, mas eu estou me importando diretamente com o Senhor. Porque eu sei que na medida que eu conecto o meu coração ao Senhor, eu sei que flui para os meus irmãos, eu sei que flui para as minhas irmãs. Então, tantas vezes a gente está querendo fazer o processo contrário. A gente está querendo abraçar o irmão e a irmã, mas a gente não está abraçando o Senhor. Vou beber água aqui. Alguém sabe que horas começou? Poxa, achei que estava fechada comigo, né? Tá bom. Bianca, você é resgate geral agora, Bianca. Você tem que falar, acabou de começar. Tá bom, beleza. Quando chegar 1h30, me avisa aí. Atos 9, por gentileza. Abram comigo aí. Tá bom. Isso aí. Tô com a minha semente aqui, hein? Vamos semear. Deu uma vontade de abrir isso ontem e jogar, pela fé, profeticamente. Mas depois eu pensei, eu vou ter que catar, né? Pensamentos intrusivos, né? Atos 9, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças da morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouvindo uma voz, e ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles os levaram pela mão até Damasco. Paulo teve a revelação. Paulo se deparou com o Cristo, a qual ele estava perseguindo. E ele continua perseguindo o Cristo, né? De diferentes formas. Paulo não perdeu a sua paixão. Paulo não perdeu o seu ímpeto em fazer tudo. Às vezes, isso me comove de forma ruim. Às vezes eu vejo tantas pessoas tão empenhadas no mundo, mas tão empenhadas, elas faziam literalmente tudo. Iam de festa em bar, e voltava, ia de novo, e não era sentado e nem parado, era dançando até o chão, bebia, se drogava, era uma loucura. Topava tudo o tempo todo, toda hora. Chega na igreja, eu não consigo ficar de pé. Eu não consigo fazer isso. A gente não tem que mudar, gente, algumas coisas. Algumas essências a gente não pode mudar.
A gente precisa permanecer porque existe algo, existe características que o Senhor te fez desde o nascimento. Se você está aqui é porque o Senhor te chamou, ainda em substância informes, para que você pudesse realmente exaltar o Rei da Glória. Então você tem uma essência de adoração, você tem um caráter de Cristo dentro de você, e hoje você tem o Espírito Santo, que na verdade deveria te impulsionar a fazer muito mais do que você fazia no mundo. É assim que eu vivo minha vida. Todas as vezes que eu não quero fazer algumas coisas para o Senhor, porque a minha carne não quer fazer, porque isso é normal, porque todos nós somos assim, eu penso assim, eu faria no mundo? Normalmente a resposta é sim, então eu vou e faço. Porque como que o diabo vai ganhar do meu Senhor? Aquele que me libertou, aquele que me salvou, aquele que 9 anos atrás foi me buscar quando eu estava indo para um caminho de morte. E não era só a morte em vida não, eu estava indo para o inferno, cara. Quantas vezes a gente tem esquecido dos caminhos que nós estávamos seguindo, indo para o inferno, o Senhor nos libertou, e hoje a gente vem para cá e faz o mínimo para Deus. Nós precisamos entregar tudo. Eu não sou perfeito, gente, por favor, considerem isso como algo realmente da parte do Senhor, porque eu estou falando aqui daquilo que eu creio que o Senhor pede de nós, e não necessariamente daquilo que eu consigo entregar todos os dias, mas existe algo ardendo no meu peito de que eu tenho consciência de que eu preciso fazer tudo. Eu preciso entregar a minha vida completamente ao Senhor. Por isso que eu peguei os textos de Paulo aqui, que a gente vai abraçar ainda nessa noite, para que a gente possa olhar para um cara e falar assim, esse é uma referência para mim, de alguém que fazia tudo lá e agora faz tudo aqui. Porque se ele fazia tudo lá para matar, agora ele vem para cá para morrer. Há muito tempo atrás, o Senhor me confrontou com uma palavra, eu sempre disse. E realmente eu era meio doido no mundo. E eu sempre disse, até para os meus familiares, enfim, eu sempre falei assim, ó, eu mato e morro por vocês. Eu mato e morro por vocês. Eu falava isso para a Gabriela, falava isso para meus amigos, falava isso para todo mundo. E era verdade. Eu realmente, dependendo da situação, eu sou intenso, eu sou meio Pedro, então eu ia fazer, talvez depois ia me arrepender, mas se morresse não ia ter como me arrepender. Mas eu ia. Eu enfrentava as situações. Burramente, tantas as vezes. Um dia Deus falou para mim assim, Rodrigo, tá bom, já entendi que você mataria, você morreria, mas você está disposto a viver por mim? A pergunta, às vezes, e aí o Senhor me levou numa profundidade tão grande de entender que a morte é um dia. E por isso que às vezes é tão fácil a gente tomar uma decisão de fazer, de entregar tudo num dia. Mas viver para o Senhor significa que você vai precisar entregar 50, 60, 70 anos da sua vida diante do Senhor. Não abraçando o mundo e o sistema, não abraçando o poder e o dinheiro. Ser fiel até a morte. Ser encontrado e sabe? Encontrar com o nosso Senhor e Ele falar, vem filho, vem para o descanso. Ele é digno, nós não somos. O que Paulo viu? O que ele viu? O que você viu? No domingo que eu tive a oportunidade de falar sobre adoração, eu perguntei quando foi o seu dia do encontro com Deus? Quando você viu esse Deus? Quando você teve esse encontro tão profundo que você estava caminhando para lá e você começou a caminhar para cá? Que você estava indo numa corrente e você do nada começou a ser contra a corrente. Qual foi esse momento? Quem você era? Qual era esse amor lá no primeiro? Lá na estação 1? Como é que você se movia? O que você fazia? Quais ideias você abraçava? O quanto você estudava? Eu lembro, irmãos, tipo, quando eu e a Gabi a gente se converteu, a gente parava. E a gente, quando se converteu de verdade, a gente realmente, né, já em santidade, sem muita coisa o que fazer, a gente parava e vamos ler a Bíblia. Aí lia. Aí lia um livro todo da Bíblia, ia Lucas todo. Aí ia para o Evangelho. E a gente ficava, e a gente maravilhado, e chorava. Eu, né, no caso. A Gabi ria, né? A Gabi ri, gente. Quando ela está emocionada, ela ri. É só ver o casamento. Eu chorava e ela ria. São emoções, a dela pela boca, a minha pelos olhos. Você sabe o que Paulo viu? Eu não sei. Se você sabe. Ele falou que viu, mas eu não sei o que ele viu. Porque o fato é que a experiência de Paulo não é a minha experiência. A sua experiência é só sua.
Não adiantava os meus pais falarem o tempo todo, minha tia, meus avós, e vocês já sabem, né? Toda a família, só pastor. Não adiantava todo mundo falar assim, olha, existe uma experiência com Jesus. Eu falava, legal. Até o dia que os meus olhos viram. E quando eles viram, eu não consegui mais desver. Mudou, porque eu me tornei cego, igual Paulo, mas não literalmente, mas eu me tornei cego para as paixões antigas. Eu queimei os amores, queimei os barcos, deixei tudo para trás. Não me importa, porque eu vi, e eu vi. A minha experiência é minha. Ninguém viu o que eu vi, só eu vi. Eu posso te contar, tu pode sentir, e olha que a galera, os jovens já ouviram a minha experiência umas 350 vezes, mas eles podem até saber contar igual eu conto, de tanto ouvir, mas eles não sabem o que eu vi. Da mesma medida que eu não sei o que eles viram, porque a experiência com o Senhor é minha. E em nome de Jesus eu profetizo nessa noite, se você ainda não teve esse encontro, você vai ter essa semana. Porque os seus olhos verão o Rei da Glória. O que que você viu? Quais são as suas experiências? Quais são as suas revelações? O nível da revelação será o nosso nível de entrega. O quanto eu entendi do Senhor é o quanto eu entrego para Ele. E tantas vezes você pode olhar para o texto de Paulo e falar assim, então tem a ver com o nível da revelação de Deus para comigo. Nesse texto específico pode ser. Mas me respondam, Paulo parou por ali? Será que essa foi a única revelação que Paulo teve de Jesus? Não. Quantas outras colecionáveis a ponto de subir? O seu nível de revelação será o seu nível de entrega. E esse foi o primeiro ponto, revelação, para quem está anotando. Segundo ponto, processo. De nada, irmã. Gálatas 1, por gentileza, abram comigo. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Gálatas 1, verso 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês já se atentaram a isso? Eu estava estudando e tudo mais, e eu já tinha passado algumas vezes aqui, e eu já tinha o entendimento de Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, mas, cara, quem revelou o evangelho de Cristo foi o próprio Cristo para Paulo. Ele teve uma revelação tão sobrenatural do evangelho que fez com que tudo mudasse, que tudo se transformasse. Ele recebeu tudo do próprio Jesus. Seguindo, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo foi direto na fonte. Deus precisa nos levar a lugares de processos, lugares de curas, lugares de prensa, lugares de molde, um lugar para que possamos realmente receber da fonte, recebermos diretamente de Jesus, para que nesse momento nós possamos receber um plano. Que plano é esse? Um plano de propósito para as nossas vidas. Porque a gente não tem como colocar a expectativa que, se eu vir 30 anos à igreja, algum momento o pastor da igreja vai olhar para mim e vai falar, olha, o seu propósito de vida é esse. Não. O seu propósito de vida, o seu entendimento de vida precisa ser na sua busca diária com o Senhor, no seu devocional.
Não meramente, irmãos, eu não estou falando sobre meramente Mateus 6,6, de entrar no seu quarto, mas é de ter uma vida devocional realmente. Depois que eu aprendi essa chave, cara, a minha vida mudou, porque eu parei às vezes de ser tão, como é que eu posso dizer, chatinho com algumas coisas, e aí eu não fazia devocional um dia, eu ficava, meu Deus, sabe? E eu entendi, através do pastor Paulo Júnior, ele falando, o importante é ter uma vida devocional, porque tantas vezes você não vai ter a correria, algumas coisas aconteceram e você errou, e você não conseguiu se planejar, acontece, ou ninguém faz isso, né? Tudo bem. E você não conseguiu, mas você estava conectado ao Senhor? Você estava diante dele? Você estava ouvindo o Senhor? Você estava se movendo em íntima compaixão com os outros, em graça e misericórdia? Então você está tendo uma vida devocional. Você está conectado. Você não está sendo religioso, porque você não está cumprindo necessariamente ali umas ordens. Mas você está conectado ao Senhor. Você está no relacionamento pleno e completo. Mas é necessário devocional para que a gente tenha intimidade com o Senhor. Só para deixar claro, né, também. Paulo ficou 3 anos na Arábia, mais uns 10 anos em sua cidade natal em silêncio. Ou melhor, trabalhando em silêncio. Então, o que é interessante da vida de Paulo, e isso sempre mexeu muito comigo, foi que Paulo ele teve essa revelação, ele tentou pregar, logo perseguiram ele saiu fugido. E Paulo, chega um momento que ele vai para a Arábia e ele fica 3 anos na Arábia, dizem os estudiosos. Porque depois vai falar que ele ficou por volta de 13 anos, depois Barnabé chama ele volta com 14 anos para que aí sim ele comece o seu ministério público. Então vocês parem para imaginar comigo. Esse homem tem essa revelação. E quando a gente olha a vida de Paulo, a gente pensa assim, né? Paulo se converteu, teve a revelação, logo depois ele já se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. É porque às vezes a gente quer ser assim, né? É difícil o processo. É doído, cara. É doloroso demais. Mas como dói. Como boa parte de vocês sabe, durante 1 ano e meio, eu tive síndrome do pânico, ansiedade, precisei de ajuda de todos e de tudo, mas principalmente do Senhor. Mas eu entendi nesse período que o Senhor estava me levando mais profundo. Que o Senhor estava me deixando com aquele espinho na carne, já que estamos falando de Paulo, para que eu pudesse crescer, para que o meu relacionamento com ele pudesse amadurecer, para que eu pudesse voltar e ser curado de algumas coisas que eu fui passando. No ímpeto de querer fazer muitas coisas, a gente vai deixando coisas de lado, mas o Senhor não deixa coisas de lado, porque o Senhor, ele é Pai. O Senhor nunca, jamais vai te colocar num lugar que é feito para você cair. Ele não vai fazer isso com você. Tantas vezes a gente mesmo se derruba. Mas o Senhor não é como aquele que é astuto ou qualquer coisa igual Satanás, que coloca as pessoas para depois dar uma banda. Não, o Senhor, quando Ele prepara algo para nós, Ele nos prepara primeiro. Eu tenho entendido cada vez mais que o Senhor não tem preparado um sonho para mim, mas Ele tem me preparado para o sonho dEle. Eu tenho sido preparado, sou eu que estou caminhando, sou eu que estou sendo fortificado. Existe uma história que eu gosto muito, que a história da pedra. Os jovens já ouviram várias vezes também. E Jesus aparece, bate na porta de um homem e fala, vem aqui, vamos lá fora. E aí tem uma pedra redonda. Aí Jesus fala para ele, vem, esse é o caminho agora, você vai empurrar essa pedra. E Jesus vai, deixa lá ele empurrando. E aquele homem vai todos os dias empurrar aquela pedra, empurrar aquela pedra, empurrar aquela pedra, empurrar aquela pedra, constantemente empurrando aquela pedra, mesmo sem entender, empurrando aquela pedra, pela fé, empurrando aquela pedra. Jesus volta e aquele homem fala, Jesus, eu estou empurrando há tanto tempo, fazendo tantas coisas, me movendo tanto diante daquilo que o Senhor fez e falou para eu fazer, mas a pedra não mexeu 1 centímetro. Aí Jesus pega esse homem, bota ele de frente ao espelho, fala, tira a blusa, agora levanta o short. E quando aquele homem ele se olha, ele vê que ele está completamente musculoso, ele está seco, ele está bonito. E Jesus fala assim, não tinha a ver com a pedra, mas tinha a ver com você. Então, tantas vezes o Senhor está nos permitindo passar por coisas, não para que a gente mude as coisas, mas que as coisas nos mudem. Não que a gente mude a situação das nossas vidas, o evangelho coach, né? Vai lá e você vai vencer, você vai fazer. Não, às vezes é você que vai ser vencido mesmo. Às vezes você vai ser derrotado, mas você vai ser derrotado para que às vezes você possa se tornar humilde. Para que você possa colocar seu rosto, sua cara ao pó, para que você possa mergulhar mais no Senhor.
E graças a Deus, e eu dou glória a Deus por isso. Depois desse processo que eu falei para vocês aqui, eu fui no cardiologista e eu estava com uma arritmia benigna. Graças a Deus, benigna. Então, zero problema, nada, não afeta em nada exatamente. Mas eu saí daquele consultório ali e eu falei com Jesus. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque aquele tempo me deixou uma cicatriz, eu vou levá-la comigo. Então tem momentos que a gente precisa olhar para as nossas cicatrizes e não com, ai, coitado de mim, tadinho não, irmão. A gente merecia coisa bem pior. O que você fez para o Senhor se revelar a você a primeira vez? Me diz. Nada e pelo contrário, né? Fez tudo errado, fez tudo o contrário. No dia que o Senhor me achou, eu estava bebendo. Ah, que loucura, que loucura. Muito obrigado, Senhor, pelas suas loucuras. Para que apóstolo Paulo pudesse ter algo que os apóstolos tiveram, Deus levou ele para um preparo também. Durante tempo lá na Arábia ele foi preparado junto ao Senhor, porque palavras de apóstolo Paulo, eu creio que ele não mente, ele fala a verdade. E eu creio que a palavra é de Deus e ela é viva. Então, ele está falando que ele recebeu a revelação do evangelho do próprio Jesus. Então, nesse tempo que ele estava lá, ele recebeu a mesma coisa que os outros apóstolos receberam. Por isso que ele fala, eu sou apóstolo. Fora do tempo, mas eu sou. Porque eu caminhei com Jesus, eu tive revelação de Jesus e ele me chamou para uma obra. Então eu sou. Convicção é um chamado. Nós precisamos ter. Qual é o chamado? O que o Senhor te chamou para fazer? O que o Senhor te chamou para realizar? Há muitos anos atrás, eu estava buscando isso no Senhor e eu estava orando diante dele. Eu falei, Senhor, eu já ouvi muitas coisas, muitas pessoas profetizaram, enfim. Mas o que o Senhor diz para mim? E o Senhor naquela época, ele falou assim, Rodrigo, eu estou te preparando e eu te chamei para ser pastor. Eu falei, amém, Senhor, então eu vou caminhar em cima dessa palavra. E eu tenho caminhado em cima dessa palavra. Não porque o meu pai é, a minha mãe é, qualquer coisa. Não, o Senhor me chamou, porque ele poderia ter me chamado para outra coisa. E não é que é para eu ser igual também, porque existem vários tipos de pastores. Mas eu busquei no Senhor e eu achei a resposta nele. E o acesso está aí. Está claro. Às vezes a gente quer achar o propósito perguntando para os outros, qual é o meu propósito, pastor? Ele vai falar, pô, então, tá difícil às vezes de achar o meu, dependendo do dia, imagina o seu. Porque às vezes a gente fica nessa, fala assim, Deus, é isso mesmo? E Deus fala, é isso, filho, graças a Deus. Graças a mim. Em meio ao processo, Deus vai nos moldando, limpando, podando. O admirável apóstolo Paulo começou o ministério público e de missões quase 15 anos depois da sua conversão. Aí a gente se converte em 2 meses. Já posso pregar? Pastor, eu posso dar meu testemunho na igreja? Eu não estou falando que está errado ou está certo, não é isso, não. Eu estou falando às vezes do nosso coração. O apóstolo, gente, o apóstolo Paulo, que já era culto, falava outras línguas, né? Depois falou outras línguas literalmente, mas já falava mais de uma língua. Era cidadão estudado, aos pés de Gamaliel, um dos fariseus mais sinistros e tudo mais. Ele foi, humildemente, foi para a Arábia, depois voltou para sua cidade natal. Imagina ele olhando os apóstolos, tudo letrado, tudo pescador. Ele, né, enfim, você conhece a história, mas ele com Pedro, e aí Pedro vai lá e dá a mancada e fica aquela coisa. Imagina, Paulo, né? Daquela guerra interior, igual eu e você tantas vezes. Porque talvez você me olhe e fale assim, não acredito que ele está lá, mas eu estou aqui, gente. Mas é a graça de Deus, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente abraçar o processo para que o Senhor vá nos moldando, limpando, podando. Sabe por quê? O Senhor, Ele vai fazer. O Senhor... Eu tenho 5 minutos para acabar? Que isso? Vocês concordam com isso, gente? Eu achei que era até 9, tá? Até 9 no cronograma. Vocês que aceleraram as coisas antes. Deixa eu ir aqui. Tem tantos processos doloridos, mas tantos processos doloridos que produzem exatamente a vida dele em nós. Então faz parte e é gostoso passar por isso. Porque depois que a gente passa, mesmo doído, mesmo que doa, mesmo com os roxos da vida, a gente passa e fala assim, Senhor, muito obrigado, porque agora eu sou bem melhor do que eu era antes. E a gente precisa olhar dessa forma. Aproveite o processo. Para de olhar para as coisas que estão ruins na sua vida como algo ruim. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente precisa olhar e encarar da forma certa, gente.
A gente precisa olhar pelos olhos da fé verdadeiramente. Às vezes a gente é crente e fica reclamando o dia todo, então a gente não é crente não. Sabe? É verdade. O crente, ele deve ser a pessoa mais alegre no recinto. Eu penso assim. Não estou falando que é para tu ficar rindo igual um palhaço para os outros, não. Estou falando assim, você precisa ter uma alegria dentro de você, de que se alguém chegar para você, você demonstrar essa alegria para a pessoa. É de ser crente significa tu guardar às vezes teu problema para enxugar a lágrima do outro. É isso. E glória a Deus por isso. Porque deixa Deus cuidando do nosso enquanto a gente cuida dos outros. Propósito, o terceiro ponto. Só tem 3. Então vai dar certo. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus, maravilhoso e sábio e lindo e perfeito, já preparou coisas para que nós praticássemos. Então, assim, o Senhor já preparou o seu destino, o Senhor já colocou coisas para que você faça. Você só precisa se mover junto ao Senhor, na revelação do Senhor e na intimidade do Senhor, ouvindo Ele todos os dias, porque às vezes Deus não vai ser igual, o PH deu o exemplo do GPS, né? Não vai ser igual um GPS que Ele vai te falar numa jornada de 30 anos, vai falar assim, ó, você vai partir daqui para lá, mas durante a jornada eu preciso saber se é para a direita, para a esquerda, se eu entrei na rua errada. Às vezes a gente acha que é lá e eu me viro até chegar lá, não. O Senhor tem os seus caminhos, seus processos conosco, tem um mapa desenhadinho. A gente precisa colocar diante do Senhor, Senhor, eu quero viver o teu propósito. O teu, Jesus, não o meu não, que a gente fica puxando pra gente, né? Eu quero viver o meu propósito. Ferrou. Todo respeito à palavra, né? Mas, enfim. Me olhou com a cara meio... Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Qual é o seu propósito? Exaltar o nome dele. Através do quê? Aí você tem que perguntar ao Senhor, que eu não sei te responder. Qual é o caminho? Qual é o tobogã? Qual é o lugar? Qual é a linha que vai levar a sua vida da pegar a presença do Senhor, buscar essa presença de Deus para entregar para o outro? É só diante de Deus você vai descobrir de que forma você vai fazer isso. Tá, o Tiago, pode ser através das artes, igual a Gabriela, pode ser através da fisioterapia, igual a Ana Marta, psicologia, nutrição, e por aí vai. Porque o Senhor quer usar os nossos dons e talentos. A gente precisa ser fiel. A gente precisa receber do Senhor os talentos e falar, Senhor, eu vou multiplicar. Senhor, me dá esse dom aqui. Senhor, vai ser tudo para a tua glória, vai ser tudo para a tua honra, vai ser tudo para o Senhor o tempo todo. A verdadeira virada. Viva o propósito. Parece que muitos de nós, às vezes, estamos desanimados em meio aos processos. E se Paulo, nos 14 anos de silêncio, ele desistisse? Aí deu ruim. Aí deu ruim literalmente para a gente. Através da vida desse homem que foi constante nas suas convicções, posicionamentos e decisões, o evangelho chegou até nós. Deus faria de outra forma? Provavelmente. Mas Paulo falou, deixa comigo, que isso aqui é comigo. Às vezes Deus está te dando algo que é com você. E só falta você falar assim, Deus, pode tacar no meu peito, que eu não resolvo nada, mas com o Senhor eu resolvo tudo. Mas é isso, Deus só está precisando de nós falar assim, Senhor, eis-me aqui. Quando a gente fala, eis-me aqui, Senhor, fala assim, então eu estou aí. Então eu vou até aí. Eu vou junto com você. E você vai ser o meu instrumento por onde você andar, por onde você caminhar, e o que você fizer. E é isso que nós precisamos ser. Pessoas que caminham com o Senhor todos os dias. Você produziu e foi moldado tanto no processo, por que parar agora? Você sofreu tanto, para que tu vai parar? Às vezes a gente está sucumbindo no processo e está pertinho de viver alguns momentos bons, e eu não vou vir aqui para falar para você que o seu momento, o seu sonho vai viver e você não vai ver mais outros momentos ruins, nada disso. Mas assim, às vezes a gente está ali, cara, está sofrendo, sabe, está plantando, chorando, na hora de colher os feixes com alegria, a gente larga tudo. Quantas pessoas começaram a subir um monte, no meio do monte voltaram, retrocederam? Mas o Senhor não se agrada, nós somos da fé, amém? Nós continuaremos, independente
cego, mancando, e com dor, a gente vai continuar. Paulo simplesmente se tornou o pregador dos gentios. Pensa como isso é doido. Um fariseu de nascença e perseguidor se tornando porta-voz da graça. Paulo, fariseu, ou seja, gentios lá, bem lá, mas muito lá. Aí depois vem esses do caminho de Jesus, são tão gentis quanto para lá também. Agora, já que eu estou mais velho, agora já estou com poder de carta de ir atrás, eu vou matar. Eu vou prender. Ele mesmo falou, ele deu testemunho contra ele, ainda bem. Testemunho bom é quando a gente dá contra a gente, tá? Eu gosto disso. Quando a gente fala mal da gente mesmo. Como meu pai diz, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, o diabo nem consegue acusar, né? Porque tu faz, eu sei que eu sou. Não tem problema com isso, a graça aqui. Mas Paulo, ele entendeu. Então Deus, ele transforma e ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir. Paulo é um deles. Por que Paulo falou disso, né? Será que Paulo está falando de lá? Não. Está falando de uma vivência, de um conhecimento. Quando Paulo escreve tudo isso tudo foi produzindo quando? Em qual processo? Será que foi nos 3 anos na Arábia? Será que foi nos 10 anos em Damasco? Será que foi na continuidade? Foi em todo o processo. Em todo o processo. Paulo ficou em silêncio o tempo que eu nem tenho de conversão ainda. Só captando, só pegando, só se conectando ao Senhor ali. Meu Deus. E contínuo, constante, perseverante. E a gente precisa também, né, tirar, às vezes, a ideia do Paulo perfeito, né? Porque parece, às vezes, ele não era. Ele sofreu, ele passou mal, ele pecou, ele errou, ele falhou. Na Bíblia, se a gente lê com cuidado, a gente percebe isso. Ele foi injusto, por exemplo, em alguns momentos, com o João Marcos, por exemplo. Então, assim, ele é tão gente quanto eu e você. Ele não está no patamar acima. Ele só teve um nível de revelação. E esse nível de revelação liberou algo na vida dele, que ele se posicionou e ele decidiu. Façamos dessa semana a semana da virada das nossas vidas. Decida, se mova com fé verdadeiramente. Falou, Senhor, é agora que vai virar. É agora que vai transformar. É agora que meu emprego vai mudar. É agora que a promoção vai aparecer. É agora que as coisas vão acontecer na minha vida. Que aquilo que eu estou sofrendo vai dar fim. Porque eu também não estou pregando para você ficar sofrendo. Não estou falando disso. Nós precisamos caminhar no processo e entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim. E se conectar nele. Posso terminar só aqui? Concluir? Com isso aprendemos. Bem didática. Gostaram, né? Nem sempre é assim, mas dessa vez veio. O quanto você tem de revelação de Deus é à medida que você se move. Então, se você quer se mover muito no Senhor, busque mais revelação de Deus. Tá simples. 1 mais 1 igual a 2. É isso. Não importa, ponto 2. Não importa seu momento de vida, e sim se Deus está contigo. Não importa se tu está no vale. A gente já falou, esse ano falou várias vezes sobre Adão no paraíso, Jesus no deserto. Não importa onde você está. Só importa se o Senhor está com você lá. Se o Senhor está conectado com você, meu irmão, pode ser o pior ou o melhor. Porque não adianta estar no melhor sem Ele. Não adianta. Mas também não adianta estar no pior sem Ele. Abraçando, porque nós somos uma geração que gosta de abraçar o sofrimento. E o único sofrimento que nós devemos abraçar é o sofrimento por Cristo. Não o sofrimento da nossa alma. O sofrimento da nossa alma a gente tem que fazer igual Davi. Porque está batido a minha alma. Fica tranquilinho aí, descansa no Senhor e confia nele. É isso que nós precisamos fazer com a nossa alma. Colocá-la no lugar dela. Decidir, gente. Vamos parar de ficar colocando o controle na mão dos outros. Até algumas coisas que a gente precisa decidir e estar jogando para Deus. E Deus está falando, é com você, meu filho. É você que vai levantar da tua cama e caminhar até a igreja. Não tem como eu te carregar, mandar os anjos te carregando até a igreja. Não tem como. Até porque se faz isso, vai ficar acostumado, mal acostumado, né? Assim, pode me levar hoje. Não é Uber, anjo não é Uber. Para tudo que se põe à sua frente, você precisa se preparar, mergulhar em Deus, viver os processos. Então você teve uma revelação, o Senhor está falando com você, você está no meio do processo. Então você precisa o quê? Se preparar.
Olha, eu já entendi que o Senhor tem isso para mim. O Senhor, vou dar um exemplo bem clássico. O Senhor quer me levar para os Estados Unidos. E tu tá estudando inglês? Não. Aí tu quer orar em línguas para alguém interpretar sabe? Então você precisa se preparar para aquilo que o Senhor está te chamando. Então eu preciso mergulhar em Deus e viver os processos. E último ponto, você precisa se entregar completamente àquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Completamente é primazia, prioridade. Deus, ele não quer meio, ele não quer pouco. Deus, na verdade, ele não quer os 10%, ele quer os 100%. Ele quer tudo de nós, porque ele deu tudo dele. Então, que a gente realmente possa viver dessa forma. E só para encerrar, em Filipenses 1,6, não precisa abrir, está dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Ponha-se de pé, por gentileza. Os músicos podem ir vindo para o altar. Consegui terminar, gente. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui